Boa noite para você de casa. Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após a eleição, diz que é contra bloqueios e reclama de injustiças. Manifestantes continuam com protestos na BR-365 e em outras rodovias da região. E FTM suspende aulas para segurança de estudantes. Bloqueios provocam atrasos em ônibus na rodoviária de Patos de Minas. Postos de combustíveis registram desabastecimentos. O presidente da CEMIL assume coordenação da Rede COP. Como foi o sarau poético promovido por escola de Patos de Minas? Família pede providências para reaver casa financiada que foi condenada devido a rachaduras. E a limpeza do cemitério municipal para o dia de finados. Destaques do NTV News, que tem também análise da notícia e muito mais. Agora, começa o seu NTV News dessa terça-feira. No segundo dia de manifestação de caminhoneiros bolsonaristas na BR-365 em Patos de Minas, o trânsito de veículos foi liberado pela Polícia Rodoviária Federal na parte da manhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou nesta segunda-feira o total desbloqueio das rodovias federais que registraram paralisações de caminhoneiros. Em Patos de Minas, a pista foi desobstruída e, segundo os caminhoneiros, a passagem está livre. Não tem ninguém obstruindo pista, tá tudo liberado. O pessoal que tá parado aqui, vocês podem filmar aqui em volta aqui, tá parado porque quer. Não tem ninguém bloqueando aqui a força, nada não. O caminhão quer passar? Tá aí, ó, vai passar, filma aí, vai passar o caminhão. Aqui os que estão parados é porque estão querendo mudança aqui. Caminhoneiros de diversas partes do Brasil se uniram ao manifesto. Como a Gleide, que saiu com carga da Bahia com destino a Maringá. Porque eu creio que para o bem do Brasil, para o bem da população e nós caminhoneiros temos que nos unir para que possamos, amanhã ou depois, um futuro para os nossos filhos, netos, um futuro melhor para o país, né? Sem pressa, sem estresse. Pacificamente, né? Pacificamente. Henrique vai para Uberaba. Também parou o caminhão como forma de apoio. Por que aderir? Eu acredito que a gente deve aderir pelas nossas pautas. Deus, pátria, família e liberdade de expressão que estão nos tirando. A gente hoje tem que medir o que vamos falar, porque senão vamos ser presos. Você não tem a liberdade de falar o que pensa e nem o que... Segundo este apoiador, eles aguardam um pronunciamento do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Sim, nós vamos ficar aqui até que o presidente posicione o que deveremos fazer. O presidente falou hoje à tarde e a gente vai mostrar ainda hoje nessa edição a declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre as manifestações e também sobre esse fim aí desse período eleitoral. Ele não falou muito tempo não, a gente mostra já na íntegra para você. O IFTM de Patos de Minas, que fica às margens da BR-365, decidiu suspender aulas nesta terça-feira por conta da manifestação e para a segurança dos estudantes. Devido a essas manifestações de caminhoneiros e apoiadores na BR-365 em frente ao posto Patão, em Patos de Minas, as aulas do IFTM estão suspensas nesta terça-feira. Eu vou conversar agora com o Fábio Júnior de Araújo, ele que é coordenador geral de administração e planejamento aqui do IFTM. Fábio, ontem, na segunda-feira, aconteceram as aulas? Sim. Ontem as aulas iniciaram normalmente no período da manhã. E normalmente também no período da tarde, né, que os alunos são de ensino integral. E durante a tarde, quando nós tomamos ciência de que teria essa paralisação, que até então preliminarmente seria a partir das 18 horas, o diretor-geral se dirigiu até o evento, né, o local, e falando com alguns líderes lá do evento, eles disseram que na data de ontem estaria mais flexível, mas que a partir de hoje não, aí estaria totalmente bloqueado. Então, por uma questão de segurança, né, o diretor-geral orientou as equipes que conduzissem os alunos até o outro lado da BR para que pudessem, né, tomar o coletivo, né, com segurança. E na data de hoje as aulas fossem suspensas, com a pretensão de quinta-feira a gente retornar normalmente. As aulas foram suspensas por uma questão de segurança, até porque a gente percebeu que os ônibus não chegariam até o nosso ponto de parada, né? Então, por uma questão de segurança, né? Os alunos têm que transitar numa BR, apesar de estar o movimento parado, mesmo assim, né, a gente acaba sendo responsável pelos nossos alunos. E por uma questão de segurança, o diretor-geral optou por orientar suas equipes que suspendessem as aulas na data de hoje. Fábio, quantos alunos
cerca de quantos alunos vocês têm aqui hoje e de quais regiões? Hoje nós estamos em média, vou falar por alto, uma média de 500 alunos, né? Envolve toda a região, aqui as cidades vizinhas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, né? Então, e fica muito difícil esses alunos chegarem até. Então, para não ter aula, liberar os alunos só das cidades vizinhas, não justifica, né? Então a gente optou por suspender as aulas na totalidade na data de hoje, com a esperança de quinta-feira tudo esteja normalizado e nós possamos voltar às atividades normais. A Polícia Militar Rodoviária divulgou na tarde de hoje pelo menos mais 2 trechos ocupados por manifestantes bolsonaristas que são contrários ao resultado das eleições. Em Serra do Salitre, na BR-146, quilômetro 68, no trevo com a MG-187, caminhoneiros e populares fazem manifestação com interdição parcial da pista. Segundo a polícia, o movimento é pacífico e está sendo permitida a passagem apenas de ambulâncias, veículos pequenos e cargas perecíveis. Na BR-354, em Rio Paranaíba, no quilômetro 327, caminhoneiros, produtores rurais e populares mantêm interdição parcial da pista nos 2 sentidos. Nesse trecho, os manifestantes permitem somente o tráfego de veículos de urgência ou emergência, veículos de transporte de passageiros pequenos e cargas perecíveis. Ainda nessa edição a gente fala mais sobre os impactos dessas intervenções nas rodovias, dessas mobilizações e paralisações. E depois do intervalo aqui no News, você vai ver como é que foi o sarau poético promovido por Escola de Patos de Minas. E ainda, presidente da CEMIL assume coordenação da Redicop. A Redicop promoveu solenidade para dar posse ao empresário Vasco Praça Filho como novo coordenador da Central de Cooperativas. Por meio da União de Cooperativas em Patos de Minas, a Redicop visa propagar o cooperativismo por meio do desenvolvimento socioeconômico da comunidade. São mais de 40 mil cooperados atendidos pela Redicop, além de 2.900 colaboradores, que resultam na geração de 1,5 bilhão de receita bruta. Mostramos aqui que unidos nós fazemos muito, como hoje prestamos conta e vimos até um atendimento que as cooperativas contribuíram para Patos de Minas, atendendo dos princípios, que é o 7º, preocupar com a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós vimos aí que desde o início da pandemia, pela enchente e por outras atividades, fizemos muito com satisfação e com aquele espírito de realização que nos trouxe muita alegria e sempre será assim. A Redicop nasceu na pandemia para auxiliar na compra de equipamentos, na compra dos kits, dos equipamentos de limpeza, né? Nós chegamos a 23 toneladas de equipamentos de limpeza e então ela tem essa vontade de somar uma empresa, uma cooperativa, ela tem uma visão social abrangente. Onde ela está no município, o município cresce e a intenção é crescer sem deixar ninguém para trás. Desde a fundação, a coordenação da Redicop esteve a cargo do presidente do Cicobi Credicopa, Ronaldo Siqueira, que agora passa o posto para o presidente da CEMIL, Vasco Praça Filho. A princípio, o nosso líder Ronaldo fez uma indicação, eu aceito a indicação com o apoio de todos, né? As cooperativas de crédito, as cooperativas de produção, né? E nós estamos enxergando uma união muito bonita através do cooperativismo. E enxergamos que esse é o caminho do desenvolvimento, né? À frente da coordenação por 2 anos, Siqueira guarda com carinho a lembrança de uma iniciativa que beneficia a Casa das Meninas. Nós, como cooperativas, passamos a dar preferência para que toda empresa tem que contratar menor aprendiz a partir de um certo número de funcionários. E nós passamos a dar prioridade, preferência às meninas internas da Casa das Meninas, trazendo para ela, ensinando para ela como trabalhar, gerando para elas uma profissão que quando elas completam 18 anos, que elas têm que deixar a Casa das Meninas, porque como orfanato é só até os 18, elas já têm ali uma profissão encaminhada e uma sobrevivência que lhes facilitará muito da vida ali em diante. Foram diversas ações ao longo de 2 anos, inclusive no combate à pandemia da Covid-19 e no auxílio a vítimas das enchentes do município. Trabalho que terá continuidade na gestão de Praça Filho, que busca fortalecer o cooperativismo local. A gente vem diminuir o desafio das cooperativas quando elas faziam atividades sociais sozinhas, porque elas tinham pouca força. Unidas através da Redicop, a força é ampliada e isso pode chegar às pessoas que mais precisam de apoio com um melhor resultado.
Começa nesta terça-feira, ou começou nesta terça-feira, a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa em Minas. Essa é a última campanha obrigatória no estado e mais outros entes federados. A expectativa é que sejam imunizados 25.700.000 bovinos e bubalinos de todas as idades em Minas Gerais, de acordo com o IMA. A vacina contra a febre aftosa deve ser aplicada de 1º até 30 de novembro. O prazo para comprovar a vacinação termina em 10 de dezembro e pode ser feita pelo site ima.mg.gov.br. A recomendação é que no ato da declaração seja feito o recadastramento dos animais da propriedade rural. A imunização é para manter a saúde do rebanho e o reconhecimento internacional de zona livre com vacinação, junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Essa é a última etapa da vacinação obrigatória no estado. Minas Gerais, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Tocantins irão retirar a vacinação em 2023, conforme determinou o Ministério da Agricultura. A suspensão da vacina contra a febre aftosa será gradativa no país. No ano e do primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Professora Paulina de Melo Porto, de Patos de Minas, promoveram um sarau poético. Até a apresentação foram trabalhadas questões como compreensão de sentimentos, opiniões, críticas e também reflexões sobre o mundo. Literatura é uma modalidade artística que tem como matéria-prima a palavra, usada na construção de histórias ou na expressão de emoções e ideias, podendo ser narrativa, poética ou teatral. A ideia de realizar um sarau poético surgiu durante as aulas de português, enquanto o professor Rogério trabalhava literatura com os alunos do 9º ano do ensino fundamental e do 1º ano do ensino médio. O sarau poético da Escola Estadual Professora Paulina de Melo Porto é uma oportunidade, além de socialização, de que os alunos possam ficar mais perto das artes e, é claro, da cultura. Nós ficamos aí por meses preparando dança, poesias, músicas, enfim, as artes que hoje eles irão apresentar para a comunidade escolar e também para os pais. Hoje, principalmente, a gente tem que ter um protagonismo onde o aluno tem que saber se expressar e mostrando a importância, que a literatura vem de uma contextualização histórica, então ela vem um reflexo do que foi a questão histórica do país, então ela representa, é uma expressão de pensamento, de opiniões. Quando a gente vê o entusiasmo do professor, nossa educação, nós precisamos muito disso. É aqui que nós descobrimos os talentos, aqui que a gente vê os alunos mostrando, se apresentando, e que às vezes a gente vê, os pais vão ter a oportunidade hoje de ver que eles têm artista em casa e às vezes ficam sem perceber. Dentro da literatura, os alunos conheceram sonetos e outras formas de poesia e puderam escolher algumas dessas obras para apresentar de forma prática no palco do Teatro Leão de Formosa. Nós escolhíamos coisas que combinassem mesmo com a gente, que desse o nosso jeitinho, a nossa cara, no sarau, não deixando de ter, como que eu posso dizer? Não deixando de tirar o sentido do sarau. Por meio da arte, esses alunos podem trabalhar a sua individualidade e compreender seus sentimentos, formar opiniões críticas, refletir sobre a realidade do mundo e também entender o seu espaço na sociedade. A literatura é a linguagem da alma, Quando o aluno, quando o adulto ou quando qualquer ser humano tem encontro com a literatura, ele se faz um ser cultural. A nossa identidade, ela é resgatada através da leitura de bons livros, aliada às outras artes que faz com que cada ser humano possa ter a sua autonomia e possa ser um líder, trabalhando em conjunto de forma a se socializar. As estrelas da noite estavam extremamente elegantes, além de felizes e ansiosos. Afinal, o evento é uma novidade para eles. Desde que o Rogério, o professor, ele nos deu uma notícia, nos comunicou que nós teríamos esse sarau, todos nós ficamos muito empolgados, nós ficamos muito felizes. A intenção é de que o sarau seja realizado anualmente. E a gente quer dar continuidade, se der tudo certo, o Rogério voltar conosco, quem sabe a gente consegue já estar trabalhando com eles nos próximos anos. Em instantes aqui no News, começa a mutirão para renegociação de débito com instituições financeiras. E família pede providências para reaver casa financiada que foi condenada devido a rachaduras. Agora a gente mostra o drama de uma família que, após construir uma casa financiada,
teve a edificação condenada pela Defesa Civil devido a rachaduras na estrutura do imóvel. Todos nós precisamos de um lar. Logo surgem as dúvidas entre alugar, comprar à vista ou financiar. Decidir o melhor caminho é um momento crucial e delicado. Afinal, realizar o sonho da casa própria é uma tarefa que impacta bastante o orçamento. Para tornar esse sonho realidade, Isaías e a família optaram por fazer um financiamento no ano de 2015. No caso, não tinha um dinheiro para comprar à vista, então tem que ser o financiamento. Aí nós fez lá o financiamento, foi questão de terreno em construção. Aí o rapaz que era dono do lote lá, falou assim, não, eu já pego o dinheiro do financiamento e construo tudo para vocês, tudo beleza, tudo bonito. Até então, se nós fez, aí fez o processo lá do financiamento, lá com o Banco da Caixa, e depois aprovou, né, começou em janeiro, em junho nós já assinou o contrato, e fez. Aí em setembro já liberou a BITS, nós mudou para casa. Tudo mudou em fevereiro de 2019, quando o muro da casa se rompeu. A Defesa Civil avaliou o imóvel e pediu que a família se mudasse para sua segurança. Teve que mudar imediatamente. Lá foi, o que aconteceu lá foi no dia 8. No máximo, nós só ficou uma noite, só e já mudou no dia. Na verdade, não mudou na mesma noite. Né? Arrumou um caminhão na empresa lá que eu trabalho, sabe? Eles arrumou lá, o pessoal foi e me ajudou da empresa, sabe? Me ajudou a mudar lá. Estou para cá, então estou até hoje. Até que a casa passasse por reformas, Isaías alugou um outro imóvel. O problema foi que essa reforma nunca aconteceu. A instituição que fez o financiamento não se responsabilizou pela desapropriação e o caso foi parar na justiça. Enquanto isso, a construção foi se deteriorando. Os fios, portas, janelas e vidros foram furtados. O que antes era sonho virou dor de cabeça, pois agora, além da parcela mensal do financiamento, que nunca deixou de ser paga, eles também pagam aluguel. Sofre, né, financeiramente, emocionalmente, todo jeito nós estamos sofrendo. Inclusive, a gente vai andando, a gente pode rir da boca para fora, mas para dentro, aqui lá é um martírio na cabeça da gente, todo dia, 24 horas pensando. 24 horas, igual eu trabalho de motorista, sabe? Inclusive, tem hora que é difícil, muito difícil. Devido a tantos acontecimentos, a família não tem mais o desejo de voltar a morar no local. Mas, de qualquer forma, querem que algo seja feito para que, pelo menos, não sejam mais prejudicados. Do que é do meu dever, eu fiz, paguei. Agora, pra você ver, quando tá recebendo dinheiro, tá entrando o dinheiro pro banco, eles tá achando bom. E nós aqui sofrendo. Entendeu? É isso que eu peço ajuda, sabe? E puder ajudar a gente aí. Porque é difícil, menino, não é fácil. Olhar assim, você vê a casa que a gente mora, é até boa, sabe? Lugar tá bom, só que não é minha. O pé que nós começou foi lá, sabe? Começou nessa terça e segue até o fim de novembro um mutirão nacional para quem esteja endividado e tenha oportunidade de negociação dos débitos. O mutirão é uma ação conjunta do Banco Central, da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é a Senacom, e dos PROCONs de todo o país. Podem participar do mutirão de renegociação de dívidas com desconto e parcelamentos pessoas físicas com débitos em atraso com bancos e demais tipos de instituições financeiras, desde que a dívida não esteja atrelada a bens dados em garantia. As negociações podem ser feitas por meio da plataforma consumidor.gov.br ou pelos canais diretos das instituições participantes, disponíveis na página do mutirão. De acordo com o Banco Central, o endividamento das famílias com o Sistema Financeiro Nacional alcançou 52,9% da renda familiar em agosto. A seguir aqui no News tem análise da notícia, a movimentação de limpeza no cemitério municipal para o Dia de Finados. O prefeito de Patos de Minas declara ser contrário a bloqueios em rodovias e Jair Bolsonaro fala pela primeira vez após a eleição e diz ser contra bloqueios e reclama de injustiças. Nesta véspera do feriado de finados, houve movimentação no cemitério municipal para a limpeza dos túmulos e venda de produtos para o dia de visitação. A mãe, o pai, 2 irmãos e uma irmã de seu Josias estão nesse túmulo, no cemitério municipal de Patos de Minas. Hoje foi o dia de lavar toda a estrutura em mármore que foi feita do jeitinho que a mãe dele queria. Tinha esse terreno aqui e minha mãe, eles não davam conta de fazer. E minha mãe tinha vontade de fazer ele preto. Aí eu trabalhei, juntei um dinheiro, peguei e fiz ele preto, do jeito que ela queria. Mas ela não chegou a ver ele não. Mas do jeito que ela pediu, eu fiz.
Muito esforço. Muito esforço. Está aqui lavando para... Amanhã tranquilo. Amanhã é só oração. Só. Em casa reza um Padre Nosso com a Maria. Acendeu uma vela. Acendi uma vela. Essa professora aposentada estava limpando o túmulo onde estão o pai e a avó paterna. Representa assim, a gente tem muita consideração, muito amor, né, pelos parentes. Então, todos os anos eu vinha com a minha mãe. Mas agora, como ela está com Alzheimer, eu venho sozinha para fazer a limpeza do túmulo. São entes muito queridos, que a gente tem assim, um amor muito grande. Então, eu acho que deveriam, né, lembrar, pelo menos nesse dia, né, e vir aqui fazer uma visitinha, dar uma limpeza, né? É muito importante, sim. Um dia antes da visitação, o cemitério municipal fica lotado de pessoas. Elas vêm trazendo novos arranjos, trocando aqueles que estão velhos e lavando todos os túmulos. Algumas pessoas, inclusive, aproveitam para ganhar dinheiro. Muitas que fazem esse trabalho, cobram de 100 a 150 reais. Eu conversei com uma pessoa que estava trabalhando aqui nessa função. Segundo ele, já lavou 10 túmulos, uma renda extra. Algumas pessoas vêm mais vezes aqui no cemitério, não só uma vez por ano, para mostrar que o cuidado deve ser contínuo e lembrar daqueles que um dia passaram aqui na terra. Eu tenho vários parentes, mas assim que a gente cuida, são 2 túmulos. O dos meus pais, que é a família Honório, e da família Pires, que é o meu marido, Valdeci Alexandre Pires. Mas eu não venho aqui, não é só época de finado. É sempre eu estou por aqui, sempre eu venho visitá-los. Teve uma época que eu vinha sempre, assim, quase todos os dias. Eu moro próximo, né? Então a gente tem que zelar pelo túmulo, pelos restos mortais deles. Porque aqui a gente sabe que é só os restos mortais deles. Porque com certeza eles estão na morada definitiva, que é junto de outras moradas, como Jesus disse. No céu há várias moradas, né? Na casa do meu pai. Eles estão nessas moradas. Na tarde desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro falou pela primeira vez após a derrota no segundo turno das eleições. Bolsonaro falou rapidamente, mas afirmou que continuará cumprindo a Constituição. Ele também disse ser contra as manifestações que cesseiam o direito de ir e vir, se referindo ao bloqueio nas estradas. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Com esse assunto a gente abre a análise da notícia de hoje. Comigo, Gui Boaventura. Boa noite, Gui. O presidente acabou fazendo um discurso muito rápido, né? Muito rapidamente se pronunciando. Muita gente achou até, inclusive, que ele ia realmente falar algo mais sobre o Lula, aceitando aí a eleição do Lula,
Mas ele foi mais comedido e falou pouco nessa fala após a derrota nas urnas no segundo turno. Boa noite para você, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Bom, a República Brasileira, né, o Brasil está experimentando o sabor de um outro procedimento na política brasileira, inaugurado aí pelo presidente Bolsonaro. Bolsonaro, lá atrás, no começo do seu governo, foi extremamente explícito nas suas manifestações, transparente nas suas manifestações, falava o que pensava e às vezes até o que não devia ou que não podia falar, ele falava. Hoje, ele, para encerrar essa questão da eleição, ele foi curto e sucinto, ele foi econômico na sua manifestação, mas disse para a nação nas entrelinhas. Queriam que ele reconhecesse a derrota nas urnas. Ele começou o seu discurso agradecendo os mais de 58 milhões de votos que ele teve nessas eleições. Uma votação espetacular, apesar da derrota, uma votação espetacular. E ele reconhece essa derrota quando agradece esses votos que ele teve nessas eleições. Um recorde, inclusive. E eu digo recorde porque não se perde eleições, ou nunca tinha se perdido a eleição no Brasil com esse tanto de voto. Por outro lado, eles pediam para que ele falasse diretamente para os manifestantes hoje. E ele deu um recado apenas nas entrelinhas, apenas no significado da frase que ele dizia, quando disse que não concordava ou não aprovava, né, essa manifestação que não fosse pacífica e que cerceasse o direito das outras pessoas, dando esse tipo de procedimento como de propriedade da esquerda. E, pelo visto, os manifestantes, pela fala do presidente, os manifestantes estão procedendo como elementos da esquerda, e não como ele preconizava, como ele admite que tem que ser. Agora, o mais importante, ainda no seu discurso, ele condenou, disse que o jogo foi sujo. Nas entrelinhas, falando nas palavras dele, ele falou que o jogo não foi um jogo limpo, que ele sempre jogou dentro das 4 linhas da Constituição, quer dizer, ele sempre obedeceu a lei, a Constituição, no jogo do poder, né? E que o sistema, ele lutou contra o sistema e não conseguiu vencer. Né? Não foi derrotado pelo sistema. E o sistema, ele fazia parte do sistema, presidente da República, ele com o poder na mão. Mas ele alegou isso, e se ele pensa assim, há que se respeitar essa linha de raciocínio. Agora, o mais importante foi o ministro da Casa Civil ter ido lá e ter dito que o presidente tinha autorizado a negociação com a equipe do presidente Lula e chamou o presidente Lula de presidente. Para a transição. Para a transição. Para a transição. Autorizando a dar início à transição dentro da lei. E a lei, a regra é de que no terceiro dia tem que se começar essa transição, né? E me parece que o presidente Lula, através da Gleisi Hoffmann, que é a presidente do PT, está indicando o vice-presidente Geraldo Alckmin para presidir essa transição. Então, eu acho que houve um reconhecimento, acho que houve o que o povo estava esperando
o presidente não foi lá, não esbravejou, não mandou ninguém parar com a manifestação. Muitos esperavam que ele chegasse e já desse aquele brado que ele sempre deu nas suas entrevistas, já basta. Ele não falou isso. Ele foi extremamente liso no seu discurso, curto um discurso, mas que bastou para quem entende das coisas, para quem entende que um pingo é letra, né, e o risco é uma frase. Ele deu a entender tudo o que ele queria dizer, disse tudo naquele discurso. Por outro lado, tem uma outra declaração que já está na imprensa, daí, já está sendo publicado, porque o presidente da República deixou lá o Palácio do Planalto e foi fazer uma visita ao STF. Uma visita, ao que parece, uma visita de cortesia ao STF. Mesmo porque ele vai ter que manter um bom relacionamento com o STF, porque ele sai do governo, mas carrega com ele um punhado de processos. Ele vai ser julgado para aquela casa. E um bom relacionamento ali, voltar a ter um relacionamento amigável com o STF é extremamente interessante para ele. Mas ele disse lá, e o presidente da República, o presidente Bolsonaro, disse uma palavra lá e que foi divulgada pelo Fachem, pelo ministro Fachem, que é acabou. Então isso quer dizer que está apaziguado. O presidente disse em locais diferentes, com expressões e palavras diferentes, aquilo que a nação estava esperando que ele dissesse, até mesmo nessa tentativa de pacificar todo esse movimento que está tendo aí no Brasil. Quando o presidente, então, assume isso e garante essa passagem, essa transição, é bom a gente lembrar que o presidente, o tempo todo da campanha, disse que o Exército também faria ali uma apuração paralela com relação aos votos, o que leva a crer que não foram encontradas irregularidades, uma vez que o presidente nem citou isso na sua fala. Né? O Exército não faria uma apuração paralela, faria a verificação das urnas e acompanharia a verificação que seria feita pelo próprio STF. Isso foi feito. Então, ao que parece, sem nenhuma alegação oficial a respeito disso, ao que parece, até que se provem o contrário, as eleições foram limpas e transparentes. Né? Não teve... Porque com esse tanto de gente verificando aí, inclusive com as Forças Armadas acompanhando de perto, e eu diria o seguinte, daí, que independente da autoridade das Forças Armadas, independente do peso bélico que se impõe quando fala a respeito das Forças Armadas, né, o Exército brasileiro é extremamente bem preparado quando se diz a respeito de tecnologia. O Exército brasileiro tem expertise nesse assunto. Se acompanhou essas urnas, esse processo eletrônico do voto digital no Brasil, porque e não falou nada e está aprovado, e ele não tem que falar nada mesmo, ele só teria que contestar se tivesse algum erro. Se ele se calou, tá tudo certo, né? Não é como aquela questão do casamento, né? Antigamente se falava, o padre perguntava, né? Se tem alguém que tem algo contra esse casamento, que se fala agora, cale-se para sempre. E aí, num casamento desses aí, da história, o padre disse essa frase, né? Se tem alguém que sabe alguma coisa que possa impedir esse matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Uma pessoa levantou e falou: padre, eu me calo para sempre. Ô Gui, agora só para a gente finalizar essa parte aqui, você citou inclusive a questão dele não ter sido explícito, mas sim ter ficado implícita a questão das manifestações, dos bloqueios. Acho que essa mensagem chega a esses manifestantes dessa maneira? De que maneira eles vão receber? Não, e não foi entendido. Inclusive, chegou essa mensagem em vários locais. Por exemplo, na Via Dutra,
ou na Castelo Branco, eu estava acompanhando há poucos instantes, na Castelo Branco eles estavam assistindo, saíram da pista e foram assistir o que estava dizendo o presidente e voltaram dizendo o seguinte: agora é que nós vamos continuar mesmo. Também uma manifestação, e aí a gente fala da manifestação daqui a pouco. A gente vai... Por falar em manifestação, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, postou em sua rede social ser contra os bloqueios e afirmando que quem defende liberdade contra invasões não pode cercear a liberdade dos outros e agir da forma que condenam Falcão, que apoiou, né? Inclusive ele fala no Twitter dele aí, que apoiou o presidente Bolsonaro acha lamentável a volta do PT, mas diz que foi uma vontade da maioria e não concorda com a presença dos manifestantes bloqueando estradas, como acontece aqui na 365, Gui. O prefeito fez um Ctrl-C, Ctrl-V no depoimento, ou no discurso do presidente da República. Então vamos fazer um rápido intervalo e a seguir você vai ver que bloqueios provocam atrasos em ônibus na rodoviária de Patos de Minas e postos de combustíveis registram desabastecimento. Nessa segunda-feira, a rodoviária de Patos de Minas registrou cancelamentos e atrasos de ônibus provocados pelas interdições nas rodovias. Nessa segunda-feira, os ônibus da empresa Gontijo, que fazem o trajeto Belo Horizonte-Patos de Minas, que saíram às 15 horas e 23 horas e 59 minutos, não chegaram até o final da manhã desta terça-feira. Da empresa Continental, linha São Paulo, Patos de Minas, ônibus que saíram da capital paulista ontem, às 8h15 e 8h45, não chegaram também até o final desta manhã. A empresa São Cristóvão também registrou atrasos. O ônibus do percurso São Gotardo para Patos de Minas, previsto para sair da capital do Milho às 8h30 da noite, deixou a rodoviária às 11 horas da noite. A linha Brasília-Patos teve 6 horas de atraso. A empresa União teve cancelamento de ônibus nessa segunda. Não houve a linha de Patos a Patrocínio das 4 horas da tarde. Da empresa Catedral, linha São Paulo, Natal, que passa em Patos de Minas, nesta terça-feira, estava com mais de 6 horas de atraso. A União teve a linha Uberlândia, Montes Claros, que passa em Patos de Minas, à 00h15, cancelada. E o ônibus Rio de Janeiro para Caldas Novas, nesta manhã, estava parado em Nova Serrana, registro de atraso de 6 horas. Pois é, e após 2 dias de bloqueios nas rodovias, postos de combustíveis em Patos de Minas já começam a registrar desabastecimento. Neste posto, na rua Major Gotti, o cone indica que não há o produto. Por aqui, já há registro de falta de etanol, gasolina comum e diesel. Há apenas gasolina aditivada, sem previsão de quando os caminhões com combustíveis possam chegar. Já neste outro posto, também na rua Major Gotti, falta gasolina comum. Há ainda diesel, etanol e até o final desta manhã, cerca de 2.000 litros de gasolina aditivada. Há expectativa da chegada de caminhões de Uberlândia com combustíveis. Neste, no bairro do Rosário, os tanques foram abastecidos nesta segunda-feira. Ainda não há falta de combustíveis. Ainda está tranquilo ainda. Ainda tem muito combustível ainda. O que você tem aqui hoje? Tem todos. Tem gasolina comum, aditivada, diesel, álcool. Tem todos. Porém, se a demanda continuar alta, pode ser que acabe, pois o caminhão está parado na estrada. Na realidade, chegou ontem e viajou hoje cedo de novo, só que está parado aí em Patrocínio. Na realidade, se não carregar hoje, pode acontecer. Pois é, aí nós temos um bloqueio nas estradas em diversas partes do país. Em Minas não é diferente, aqui na nossa região também acontece. O desabastecimento é um reflexo disso, que acaba acontecendo, como a gente viu na paralisação dos caminhoneiros, mas naquela época havia uma pauta, havia um motivo para isso. Agora, uma causa, né? Agora, o descontentamento é com as eleições. Se a gente for analisar, a gente acabou de falar aqui com relação à fala do presidente, se a gente for analisar os próximos caminhos dessas manifestações, a gente pode dizer que isso enfraquece, ou que simplesmente por não ter uma liderança definida, vira uma algazarra, uma bagunça nessas
paralisações, porque inclusive estão se multiplicando. Na 354 também já foram registradas aí paralisações. O que a gente pode esperar então disso, além desses impactos que já são sentidos, Gui? Nada, esperar que a autoridade policial tome conta dessa questão, porque é um movimento, pontuando essa situação aqui, é um movimento, e o que eu vou falar aqui é baseado só em constatação, é um movimento político, sem uma liderança definida. As lideranças dos caminhoneiros já se manifestaram contra o movimento. E esse movimento, os caminhoneiros que estão na estrada e que estão parando, estão sendo usados por aqueles que verdadeiramente estão participando disso, fazendo disso um movimento, fazendo disso, desse movimento, uma manifestação. Agora, o que eles pedem nessa manifestação? Qual que é o discurso dos manifestantes? Querem um terceiro turno para eleição no Brasil. Como? Que jeito? Baseado em que legalidade? Querem a manifestação e uma ação das Forças Armadas. Como? Baseado em que legalidade? Falam do artigo 142 da Constituição do Brasil. Leiam primeiro, para depois usar esse artigo por ouvir dizer, usar isso num discurso à beira de uma rodovia. É preciso que tenhamos equilíbrio naquilo que a gente faz. Nós estamos mexendo com uma coisa muito séria. Muito séria por quê? Porque é a vida, é a sequência da nossa nação administrativamente. Nós estamos na democracia brasileira, do modelo que o povo brasileiro escolheu para que vivêssemos como nação. Politicamente, nós vivemos numa democracia. É preciso que isso seja respeitado e é preciso que as coisas dentro desta democracia sejam feitas com muita seriedade. Nós não podemos pedir determinadas coisas, fazer um movimento desse que pipoca no Brasil, de norte a sul, com argumentos que não são fundamentados na lei, na regra ou na extrema necessidade de uma nação. Então, as forças as forças que trabalham na segurança no Brasil começam a tomar as providências, começam a desobstruir as estradas, e assim é que manda a regra, é assim é que a lei funciona, é assim que o Estado funciona. Então é preciso que essas pessoas que estão levando famílias, crianças, lá em São Paulo, lá na Castelo Branco, agora, no final da tarde, os manifestantes fizeram uma barricada com crianças e idosos, e estava chegando lá o pelotão de choque da Polícia Militar de São Paulo. Olha só que cena, que cenário era esse que as pessoas estão proporcionando nesse momento. Fazendo barricada com os familiares, crianças, idosos, para não deixar a chegada do batalhão de choque. Isso acreditando que isso vai resolver aquele problema ali para sempre. Não vai. É só uma decisão paliativa, porque a Polícia Militar negocia um pouco mais, negocia um pouco menos, mas vai desfazer por ordem dos governadores, por ordem das autoridades do Brasil, até com a aquiescência do presidente da República, Jair Bolsonaro, que falou isso no seu discurso e condenou esse tipo de coisa no seu discurso. Eles vão desfazer todos esses movimentos. Acredito que nós ainda teremos de hoje para amanhã, e amanhã, por ser feriado no Brasil, nós ainda deveremos ter mais manifestação, ainda deveremos. E quero torcer muito para que não tenhamos nada de desagradável, não tenhamos nada que vamos nos arrepender aí para frente, ou que alguém que vai participar desse movimento vai se arrepender daí para frente.
né? Não podemos ter coisas fora da normalidade. Ah, mas nós temos o livre direito de manifestar. Sim, livre direito de manifestar, não atrapalhando uma nação. O Brasil anda nas costas de um caminhão. É preciso respeitar os caminhoneiros? Sim. É preciso ajudar os caminhoneiros, verificar a situação dos caminhoneiros? Sim, porque o Brasil não pode parar e eles já demonstraram isso uma vez. Foi um prejuízo terrível para toda a nação. Nós não podemos correr o risco do desabastecimento de alimentação. Nós não podemos correr o risco do desabastecimento de combustível. Nós não podemos correr o risco do abastecimento do socorro, do medicamento, de tudo isso aí. É preciso olhar, porque às vezes você está fazendo uma manifestação aqui e alguém seu, da sua família, vai precisar ali na frente de um medicamento, vai precisar de um socorro ali na frente e não vai ter por causa de uma atitude dessa. É muito triste isso. Então é preciso que a gente tenha equilíbrio, que a nação brasileira tenha total equilíbrio para que isso seja resolvido, para que a pretensão dessas pessoas sejam ouvidas, mas que não seja um empecilho para que o Brasil continue andando. É porque quando o presidente vai ao STF e diz que a campanha acabou e reconhece a transição, né, autoriza a transição, ele está reconhecendo aí a derrota. Sim, e mas isso tem que ser levado em conta, né? E mesmo se ele não tivesse procedido dessa maneira, não é motivo para um levante no Brasil. Porque as pessoas querem, por exemplo, nós queremos um terceiro, queremos a anulação dessa eleição. Que jeito? Como vai ser feito isso? Porque ir para a beira da rodovia e se manifestar é uma coisa. Estão gritando por quem? Quem é que vai tomar essa decisão de cancelar as eleições no Brasil? Quem? Quem vai tomar? As Forças Armadas já demonstraram que não vão fazer isso. Isso está fora de cogitação. Isso é uma outra coisa. Ou essas pessoas vão tomar o peão na unha, como se diz aí popularmente, e vão eles próprios fazer esse tipo de coisa. Aí tem que ser uma outra atitude. Aí não pode levar a família para a beira da rodovia, aí tem que fazer uma atitude realmente para ir para o embate. E aí quem é que vai fazer esse tipo de coisa? Não, sabe, é um negócio completamente fora da cogitação. Por isso é bom manter o equilíbrio sempre. Muito bem, análise terminando. Obrigado, Gui. O News também terminando por aqui. Amanhã tem mais. Boa noite para você, boa noite ao nosso telespectador. Vamos torcer que o feriado termine amanhã, já com o Brasil pacificado, com tudo nos eixos, com todas as coisas andando, sendo resolvidas, para que nós não tenhamos nenhuma solução de continuidade na nossa vida, na nossa produtividade, sabe, no seu trabalho, na sua vida, enfim. Que o Brasil continue andando, seja com quem for. Dentro da normalidade, né? Obrigado pela companhia e até amanhã.